Pessoal, vamos agora finalizar a parte dos formulários, tá? Vendo dois conceitos aqui, que são os de input groups e do floating labels, tá? O input group, a ideia é que meio que una, tá? O rótulo e o seu respectivo input, tá? Já o floating label, a ideia é que ele tenha um label dentro da entrada, quando assim for permitido, obviamente, e esse label ele flutue quando o usuário interagir com aquele campo, tá? Inclusive é muito comum em várias aplicações. Eu particularmente acho muito bonito a questão aqui do floating label. Mas vamos lá, vamos ver as regrinhas de ambos, tá? Implementar a regrinha de ambos. Deixa eu tirar aqui, sai da tela. Vou criar aqui o formulário 3. Tá? Vou apagar todos os conceitos implementados anteriormente. Vou limpar, tá? E vamos começar aqui então pelos input groups. Qual que é a ideia do input group? Eu vou ter algum elemento pai que vai agrupar os elementos que assim serão unidos, tá? Então no meu elemento pai eu vou atribuir a classe input group. Já no texto, no rótulo, né, que eu quero unir com o seu respectivo input, eu vou atribuir o input group text. Tá? Esse input group text eu posso atribuir para labels, para spans, para botões, enfim. Tá? O importante é que quem tiver essa classe vai ficar meio juntinho, vai ser juntado, tá? Com o seu elemento de entrada irmão, e ainda assim ele vai colocar um fundinho cinza para dar um destaque. Tá? Então vamos ver como que isso fica na prática, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um elemento pai aqui, que vai ser uma div para agrupar os elementos filhos. No elemento pai, eu vou atribuir a classe igual input group. Já que eu vou ter que separar com o que vai vir embaixo, eu vou colocar uma margem bottom 3 aqui. E aí é o seguinte, né? Tradicionalmente, a gente funcionava da seguinte forma, né? Eu tinha aqui uma label, certo? For nome, por exemplo, nome, tá? E aqui vinha o meu input do tipo texto para eu digitar o nome, tá? A gente já viu que se eu quiser formatar esse cara aqui, vai ficar o class igual ao form control, certo? Então se eu fizer apenas dessa forma, eu vou aproveitar, vamos colocar o original aqui, que seria o form label. Tá? Vamos renderizar esse cara para ver como que fica desta forma. Tá? Nosso nome, formulário. Você ficou meio estranha essa formatação, tá? Isso é justamente por causa do input group, ó. Deixa eu só tirar esse input group para vocês verem, que aí ele fica o meu textinho normal, tá? A hora que deu o input group, tá? Ele alterou aquela disposição dos elementos, porque dentro do input group ele vai tentar pegar elementos que tenham determinadas classes específicas aqui. No caso, a classe específica que eu preciso aqui é colocar o input group text no meu label, tá? Fazendo isso, ó como é que ficou a minha entrada. Ficou o label aqui com o meu nome, tá? Eu vou digitar o elemento aqui do lado, tá? Então, fazendo um exemplo repetido ou um exemplo parecido com o que eu tenho ali, né? Eu tenho um arroba, tá? Aí veio um arroba e veio o e-mail. Você pode colocar, digite seu e-mail com placeholder aqui só para ficar um pouquinho diferente. Então, placeholder, digite o seu e-mail, tá? Então, uma forma interessante aqui, pode colocar o ícone de uma pessoa para digitar o nome, login, enfim, temos algumas variações aqui interessantes aqui para esses elementos aqui utilizando o input group, tá ok? Como eu falei, eu posso aplicar isso para um button, por exemplo. Então, ó, se eu, ao invés do e-mail, usar colocar um button que seja aqui, mas essa classe do button vai ter que ter aqui um input group text, tá? Vou colocar aqui um arroba, tá? Só que agora no lugar aqui, ó, eu tenho um botão. Como está dentro do formulário, ele está fazendo o submit aqui, tá? Mas aí você pode barrar com JavaScript, bonitinho, tá? Mas eu posso ter qualquer coisa com esse input text que ele vai transformar nesse formatinho aqui e vai associar com o input ao lado, ok? Bom, deixa eu voltar só para o label original, que eu fiz isso para ver. Pode colocar antes, pode colocar depois, tá? Então,
Se eu colocar um depois, ele vai deixar os dois, um na frente, outro atrás. Se quiser só deixar, opa, abriu sem querer. Se quiser só deixar no final também, tá? Atualizamos, ele fica aqui só no final. E por fim, os floating labels, né, que eu falei para vocês, que é o que eu acho mais bonitinho, mais interessante. Então nós temos aqui os floating labels. A ideia do funcionamento vai ser a mesma, tá? Eu vou ter uma div, né, um elemento pai que vai agrupar os elementos filhos, né? Então eu vou ter um form floating. E aí, automaticamente, um label, tá, que tiver ali dentro, eu não vou precisar atribuir uma classe para um label, né? Mas quando tiver um label em input, ele vai associar esse label ao seu irmão input, certo? Então é um pouquinho mais simples de trabalhar do que os input groups, certo? Então vamos ver como é que vai funcionar esse carinha aqui. Eu vou colocar aqui uma div, tá? Eu vou repetir os dois, digite seu nome e e-mail para a gente ter o comparativo aqui na tela. Só que na class, vou colocar aqui form floating mb3, certo? Que eu já vou dar um padzinho, uma margenzinha ali para baixo, perdão. E aqui eu vou colocar um input, só que vai ser do tipo texto, só que a minha classe ainda continua form control aqui, certo? E o label for, nome, esqueci aqui do, vou colocar nome 2, né? id igual nome 2, aqui vai ser o nome 2 pontos, certo? Vou atualizar aqui meu formulário para vocês verem. Então, atualizei, tá? Só que aqui acontece o seguinte, perceba que o label, ele tá pro lado de dentro, tá? Do meu input, só que ele não flutuou em nenhum momento, tá? Ele já tá flutuado aqui para cima, tá? Então, se eu clicar aqui fora, ele sempre tá na mesma posição, tá? E aqui eu digitaria, a princípio, só isso já é interessante, esse campinho aqui, tá? Mas eu quero fazer o float label. Para isso funcionar, e aí não me pergunte por que precisa disso para funcionar, eu preciso ter um placeholder dentro do meu texto, tá? Pode ser qualquer coisa aqui, digite o seu nome, que ele não vai ser utilizado, tá? Só vai ser o nome. Vou salvar esse cara, aí eu vou atualizar minha página, certo? Agora perceba, ó, que o meu label ele já está maior dentro do meu input, tá? E a hora que eu clicar nele, o que vai acontecer? Ele vai flutuar para cima. E aí sim, eu digito o meu nome. Quando tem um conteúdo preenchido, né? Ele fica em cima, obviamente, para não atrapalhar o conteúdo. Quando não tem nada, ó, a hora que eu tirar o foco, ele volta para cá, certo? E aí, só para repetir o mesmo processo, né? Para a gente ter o comparativo, vou copiar esse carinha aqui, vou lá para baixo, só que agora vai ser e-mail, tá? E aqui no lugar do nome 2, e-mail 2, certo? Input type vai ser e-mail. Então, opa, atualizei, né? E aí se quiser complementar aquela informação, né? Digite com domínio, etc. Pode colocar o form text aqui, certo? Então, ó, aqui fica normal, fica o label associado ao e-mail. Aqui a gente digita o e-mail, aqui o nome, certo? Então, a hora que eu estou digitando subiu e a hora que eu digitar o e-mail, ageiro.com.br. Então, assim ficam os elementos preenchidos no formulário utilizando os input groups e o float label. Ok, pessoal? Aqui dentro da documentação do Bootstrap, eu deixei tanto essa parte de layout quanto de validação como material complementar para vocês, mas queria apenas dar uma rápida comentada sobre isso, tá? A gente fez formulários até então, né, utilizando um conceito mais ou menos parecido que esse, no qual a gente colocava lá o nosso label com o form label, assim como está na documentação, colocava lá um campo textual do tipo form control, form select, etc. A gente viu que tinha um comportamento de hora que eu coloco um form control, um form select, enfim, um form apropriado para um elemento de entrada, esse elemento acaba ocupando a linha inteira, meu label vai para o lado de cima, tá? Então, mais ou menos nessa linha que a gente fez. Se vocês olharem aqui a documentação, tem outras formas aqui que a gente tem de exemplos de formulário, né? E, por exemplo, tem o formulário em grid, né? Um estilinho interessante de se fazer também. Mas se vocês forem observarem, o que ele está aplicando aqui são os conceitos que a gente já viu anteriormente, principalmente lá na parte do layout, né? Que a gente coloca lá, estabelece aqui a classe call para os dois elementos, como eu não especifiquei o número de colunas que cada elemento vai ocupar, eles vão ser distribuídos igualmente dentro da minha linha. Então, eu coloco uma div com a classe row, assim como a gente tinha feito,
e os dois elementos com o col aqui. Se quiser colocar 3, enfim, só colocar o col. Se quiser que um ocupa mais que o outro, você vai especificando o col, tracinho e a quantidade de linhas que você quer que aquele elemento ocupe, certo? Aqui só está com placeholder no lugar, não colocou o label nesse exemplo, tá? A gente for descendo aqui para baixo, tá? Tem outros exemplinhos aqui, mas todos eles, se vocês forem perceber aqui, estão utilizando o conceito de coluna, o conceito de linha, certo? E também, se vocês quiserem adaptar esses formulários aqui, é só copiar e colar também. E o mais diferente aqui seria esse horizontal form. Só que vocês forem ver o que esse horizontal form está fazendo, ele está colocando aqui uma classe do tipo row, certo? Está pegando um label e estabelecendo colunas para o label. Então, falando, esse label aqui vai ocupar as duas primeiras colunas. E o form control aqui, ele colocou dentro do node ocupando as demais 10 colunas. Ó, então, você ocupa duas, o input ocupa 10, certo? Ó, ocupando uma e ocupando 10. Então, foi isso que ele fez aqui com esses elementos para ter esse formato aqui de formulário horizontal que ele fala. Também todos os conceitos que a gente já viu lá na parte envolvendo o grid do Bootstrap. Tudo bem? Então, só queria comentar isso com vocês, tá? Que tem vários exemplinhos também, utilizando o conceito de LG para deixar maior, o conceito de small para deixar menor, tá? Então, vocês dão uma olhadinha aqui. Beleza, pessoal? Encerramos a nossa parte do formulário. Depois agora veremos uma série de utilitários aqui para definir cor, borda, arredondar cantos, formatar textos, tamanhos, sombras, display. O Flexbox volta aqui no Bootstrap com coisas bastante simples e o Position, tá? Então até mais.